Na vastidão dos tempos antigos, em um mundo muito diferente do nosso, vivia um homem chamado Noé. Imagine um cenário distante, onde a terra era vasta e selvagem, habitada por criaturas de todas as formas e tamanhos, e onde a maldade e a corrupção haviam se espalhado por toda parte. Este era um tempo em que a humanidade havia se desviado do caminho da retidão, mergulhando em comportamentos que contrariavam os desígnios divinos. No entanto, em meio a essa escuridão, havia um raio de esperança: Noé. Ele não era um homem comum. Ele era justo, íntegro e temente a Deus, vivendo sua vida com piedade em meio à depravação que o rodeava. Noé se destacava como um farol de luz em um mundo tomado pela escuridão, fiel às suas crenças e aos mandamentos divinos. Pouco sabia Noé que sua vida estava prestes a mudar de maneira inimaginável. A quietude de sua existência seria abalada por uma missão grandiosa e terrível que Deus tinha reservado para ele. Uma missão que o transformaria em uma figura central na história da humanidade, um símbolo eterno de fé e obediência. Este é o ponto de partida para a extraordinária jornada de Noé, um homem que, em meio ao caos e à desolação, se tornaria o salvador de toda a vida terrestre. Uma noite, enquanto Noé estava em oração, uma voz poderosa e serena o chamou. Era a voz de Deus que lhe revelou um plano divino e assustador. O mundo, tal como Noé conhecia, estava condenado. A corrupção e a maldade dos homens haviam chegado a tal ponto que Deus decidira purificar a terra com um dilúvio devastador. Noé. Eu estou aqui, Senhor. Todos os seres humanos estão corrompidos. Terei que dar um fim neles. Juntamente com a terra, porque está cheia de violência. Mas você dará continuidade à humanidade. Noé, ainda atônito com a magnitude da revelação, foi informado de sua missão. Deus ordenou que ele construísse uma arca gigantesca, um refúgio seguro para ele, sua família e um par de cada espécie de animal. Noé, em sua fé inabalável, aceitou o desafio sem questionar. Ele compreendia a enormidade da tarefa, mas confiava plenamente nos planos de Deus. Com um coração cheio de determinação, ele começou a reunir materiais e a traçar os planos da grande arca. Dia após dia, trabalhava incansavelmente, cortando madeira, montando a estrutura e enfrentando a descrença e o escárnio de seus vizinhos. Eles não entendiam a urgência e a seriedade do que estava por vir. Achavam que Noé havia enlouquecido, construindo uma embarcação colossal em terra firme. Mas Noé não se deixou abalar. Ele sabia que estava seguindo um chamado maior. Ele sabia que, apesar das dúvidas e das dificuldades, a sua obediência era crucial para o futuro da humanidade. E assim, com cada martelada e cada prego, Noé aproximava-se do cumprimento de sua missão divina, confiando que, no final, a fé e a obediência triunfariam sobre a descrença e a maldade. A construção da arca progredia com ela, a incredulidade das pessoas ao redor de Noé aumentava. Eles zombavam e ridicularizavam, incapazes de compreender a gravidade da situação que Noé estava preparando. No entanto, Noé permaneceu firme, guiado por sua fé e pela certeza de que estava cumprindo o propósito de Deus. Os dias transformaram-se em meses e os meses em anos. A arca, imponente e colossal, começou a tomar forma. Sua estrutura era um testemunho de trabalho árduo e dedicação inabalável. Durante este tempo, Noé e sua família também se preparavam, coletando provisões e garantindo que tudo estivesse pronto para o momento decisivo. Finalmente, chegou o dia em que Deus ordenou a Noé que começasse a reunir os animais. De todos os cantos da terra, vieram animais de todas as espécies, em pares, entrando na arca sob a supervisão cuidadosa de Noé e seus filhos. A visão era tão grandiosa quanto inquietante. Leões e cordeiros, elefantes e pássaros, todos caminhando juntos, guiados por uma força maior. Com todos os preparativos concluídos, Noé e sua família também entraram na arca, deixando para trás um mundo que não entendia a seriedade de sua missão. A porta da arca se fechou e a espera começou. A tensão era palpável. O silêncio dentro da arca era interrompido apenas pelos sons dos animais. Noé, em seu coração, continuava a orar, buscando força e coragem para o que estava por vir. Ele sabia que o momento da verdade estava se aproximando, e sua fé era sua única âncora em meio à tempestade iminente. E então veio a chuva. Primeiro, apenas algumas gotas, suaves e quase imperceptíveis. Mas rapidamente, essas gotas se transformaram em um aguaceiro torrencial,
e os céus se abriram com uma fúria incontrolável. As águas começaram a subir, inundando tudo ao redor. As pessoas que antes zombavam de Noé agora corriam em pânico, buscando refúgio onde pudessem. Dentro da arca, Noé e sua família ouviam o rugido das águas e o clamor desesperado do mundo exterior. A arca balançava violentamente, mas permanecia firme, sustentada pela mão invisível de Deus. A tempestade durou 40 dias e 40 noites, um dilúvio que cobriu toda a terra e aniquilou todas as formas de vida fora da arca. Noé, com o coração pesado, orava pela misericórdia e pela proteção de sua família e dos animais que abrigava. As águas, que inicialmente causaram tanto medo e destruição, começaram a servir como um meio de purificação e renovação. Enquanto a arca flutuava sobre o caos aquático, Noé mantinha sua fé, acreditando que esse era o começo de um novo capítulo para a humanidade. Finalmente, depois de muitas semanas, as chuvas cessaram. O som ensurdecedor da tempestade foi substituído por um silêncio profundo e quase sagrado. As águas começaram a baixar lentamente. E a arca, guiada pela providência divina, encontrou repouso nas montanhas de Ararat. Noé e sua família aguardavam ansiosamente o momento de pisar em terra firme novamente, confiantes de que haviam sido preservados para começar uma nova era. Enquanto a arca descansava nas montanhas de Ararat, Noé esperava pacientemente, observando o lento recuo das águas. Ele enviou um corvo, que voava de um lado para o outro, mas não encontrava lugar para pousar. Noé, então, soltou uma pomba, esperando por um sinal de que a terra estava emergindo novamente. A pomba voltou sem encontrar descanso. 7 dias depois, Noé soltou a pomba mais uma vez. Dessa vez, ela retornou ao cair da tarde com uma folha de oliveira fresca no bico. Era um sinal claro de que as águas haviam finalmente recuado e que a terra começava a se renovar. O coração de Noé se encheu de esperança e gratidão. Ele sabia que o tempo da espera estava chegando ao fim. 7 dias depois, ele soltou a pomba novamente, e desta vez ela não retornou. Era o sinal definitivo de que a terra estava pronta para receber vida novamente. Com grande alegria e reverência, Noé abriu a arca. Ele, sua família e todos os animais saíram para um mundo limpo e novo. Noé olhou para o horizonte, revelando uma terra purificada. Ele sabia que tinha uma tarefa monumental pela frente: repovoar e renovar a terra com a sabedoria e a fé que havia guiado sua jornada. Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus em agradecimento. O aroma suave das ofertas agradou ao Senhor, que prometeu nunca mais destruir toda a vida com um dilúvio. Deus estabeleceu um pacto com Noé, selado com um arco-íris, um símbolo eterno de esperança e renovação. Noé e sua família, fortalecidos pela fé e pela promessa divina, começaram a reconstruir suas vidas, sabendo que haviam sido escolhidos para um propósito maior. Noé e sua família, agora sentados em uma terra renovada, começaram a trabalhar na reconstrução de suas vidas. Cada dia trazia um novo desafio, mas também uma nova oportunidade de começar de novo. As sementes que haviam sido cuidadosamente guardadas durante o dilúvio foram plantadas, e os campos começaram a florescer sob o sol radiante. As árvores começaram a dar frutos e a vida se renovava em cada canto. Noé, com sua sabedoria acumulada ao longo dos anos, orientava sua família, lembrando-os constantemente da bondade de Deus e da importância de seguir seus mandamentos. Ele era um líder e um pai, guiando seus filhos e netos com amor e dedicação. Os animais, libertados da arca, também prosperavam, preenchendo a terra com vida e diversidade. À medida que os dias se transformavam em meses e os meses em anos, a família de Noé crescia e se multiplicava. Eles se lembravam das lições do dilúvio e viviam com um profundo respeito pela criação divina. Cada nova geração ouvia a história de Noé, aprendendo sobre a importância da fé, da obediência e da perseverança. Noé frequentemente olhava para o arco-íris no céu, um lembrete constante da promessa de Deus. Cada vez que ele via o arco de cores brilhantes, sentia uma onda de gratidão e paz. Ele sabia que seu papel na história da humanidade era significativo e que, através de sua fé e ações, ele havia ajudado a salvar o futuro. Assim, Noé viveu o resto de seus dias em paz, cercado por sua família e pela beleza da terra que Deus havia renovado. Ele sabia que, apesar das dificuldades e das perdas, a fé verdadeira e a obediência a Deus tinham o poder de transformar até mesmo as situações mais desesperadoras em novas oportunidades para recomeçar. A cada ano, a família de Noé celebrava o aniversário do fim do dilúvio, reunindo-se para um grande banquete de gratidão e lembrança. Eles contavam a história do grande dilúvio e da arca,
passando de geração em geração os ensinamentos sobre a importância de viver uma vida justa e fiel a Deus. Noé, agora com cabelos prateados e rosto marcado pelo tempo, sentia um profundo orgulho e alegria ao ver seus filhos e netos crescendo em sabedoria e força. Ele continuava a trabalhar na terra, ensinando os mais jovens a cultivar e a cuidar do mundo ao seu redor. A fazenda familiar prosperava e cada colheita era vista como um presente divino. Mas, apesar da paz e da prosperidade, Noé sabia que a verdadeira batalha era espiritual. Ele frequentemente reunia sua família para orações e reflexões, relembrando-lhes da fragilidade da vida e da importância de permanecerem fiéis. Ele falava sobre a necessidade de proteger seus corações contra a tentação e o mal, incentivando-os a buscar sempre a verdade e a justiça. A comunidade ao redor de Noé também crescia. Outros sobreviventes do dilúvio e novos habitantes da terra vinham buscar sabedoria e conselho com o patriarca. Noé, sempre humilde e compassivo, compartilhava livremente suas experiências e ensinamentos, ajudando muitos a encontrar o caminho da fé e da esperança. Enquanto o tempo passava, Noé se tornou uma figura venerada, um símbolo vivo da aliança entre Deus e a humanidade. Ele sabia que sua vida, marcada por obediência e sacrifício, era um testemunho do poder do amor divino. E assim, ele continuava a viver com gratidão, cercado pelo amor de sua família e pela beleza da criação que ele ajudara a preservar. Noé sentiu uma profunda paz em seu coração ao perceber que sua missão na terra estava cumprida. Seus olhos, outrora carregados de preocupação e responsabilidade, agora brilhavam com a luz da realização e da serenidade. Ele sabia que havia deixado um legado inestimável para sua família e para toda a humanidade. Noé se retirou frequentemente para momentos de solitude e oração. Ele encontrava conforto nas memórias de sua jornada e na certeza de que Deus estava sempre presente, guiando seus passos. Seus filhos e netos observavam-no com admiração, compreendendo a profundidade da sabedoria e da fé que ele carregava. Finalmente, em uma manhã tranquila, Noé fechou os olhos pela última vez, cercado pelo amor e pelo carinho de sua família. Sua partida foi serena, marcada por uma aura de reverência e gratidão. Aqueles que o amavam choraram, mas também celebraram a vida extraordinária que ele viveu. Uma vida de coragem, devoção e propósito. Noé deixou um mundo que ainda ressoava com as lições de sua fé inabalável. A história de sua obediência a Deus e sua construção da arca continuou a ser contada e recontada, inspirando incontáveis gerações a confiar na providência divina, mesmo nos momentos mais sômbrios. Sua vida se tornou um eterno testemunho de que, com fé e determinação, podemos superar qualquer tempestade. E assim, a jornada de Noé se transformou em uma lenda atemporal, uma história que ecoa através dos séculos, lembrando a todos nós que não importa quão difíceis sejam os desafios que enfrentamos, sempre há esperança. Sempre há um propósito maior guiando nossos passos. Se você gostou desta história inspiradora, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas próximas reflexões e histórias emocionantes. Junte-se a nós nesta jornada de fé e aprendizado.